Todos os anos, o Canadá permite que cerca de 250 mil imigrantes entrem legalmente no país, o que equivale a quase 1% da população total. Porém, alguns formuladores de políticas acreditam que o país deveria ter metas mais elevadas. Eles argumentam que, se o Canadá quiser permanecer relevante em escala internacional e se preparar para as dificuldades econômicas futuras, o Estado deve dobrar sua entrada anual de imigrantes com o objetivo de aumentar a população do país para 100 milhões até o final do século. Todo o plano se baseia na sabedoria convencional de que quanto mais pessoas trabalham em um nível constante de produtividade, maior é a produção do produto interno bruto. Embora tecnicamente correta, uma análise crítica da iniciativa revela que propostas no papel não se traduzem necessariamente bem na prática. Sou Shirvan, seu anfitrião, bem-vindo ao Caspian Report. Segundo o Anuário Canadense de 1868, o precursor do anuário anual produzido pela Statistics Canada, com base no censo populacional de 1861, os autores assumiram que a taxa de crescimento populacional do Canadá seria tão rápida nos próximos 50 anos quanto foi na década anterior. Além disso, na época, a América era o principal inimigo do Canadá, e a possibilidade de um conflito armado entre os dois era uma força motivadora para o anuário de 1868. Com base no crescimento demográfico, os funcionários em Ottawa procuraram estimar quantas tropas eles poderiam reunir em caso de um conflito com Washington. Assim, o impulso demográfico foi motivado por interesses geopolíticos. Mas, claramente, outra rodada de luta nunca ocorreu, e o rápido crescimento populacional do Canadá desacelerou à medida que as taxas de natalidade e a imigração despencaram, levando a previsão a não atingir sua meta. Interessantemente, porém, o conceito de um Canadá com 100 milhões de cidadãos permaneceu vivo. Avançando para outubro de 2016, um ano após o Partido Liberal ser votado como a maioria, o governo revive a iniciativa dos 100 milhões. O Conselho Consultivo Econômico do primeiro-ministro Justin Trudeau destaca que a taxa de natalidade do país permanece abaixo da taxa de substituição da fertilidade de 2,1, que é a taxa na qual uma população se substitui de uma geração para a próxima. Igualmente importante, o Conselho Consultivo revelou que a população do Canadá também está envelhecendo muito rapidamente e que o país está a uma década de um ponto de pressão demográfico. Enquanto atualmente o Canadá tem 4 contribuintes para cada aposentado, até 2040 esse número cairá para 2, já que a expectativa média de vida atingirá 83 anos. Não haverá contribuintes suficientes para contribuir com todos os programas sociais que as pessoas passaram a apreciar e esperar, como educação pública, assistência à saúde e apoio a jovens famílias e cidadãos idosos. A força de trabalho canadense será muito pequena para cobrir os custos. Agora, todos esses são argumentos válidos, mas para retificar a crise demográfica, o Conselho Consultivo de Trudeau propõe dobrar a entrada anual de imigrantes para 450 mil por ano, até 2021. Isso é um pré-requisito para triplicar a população atual do Canadá até o final do século. Para esclarecer, a iniciativa não pede uma imigração de fronteiras abertas, mas sim um sistema de imigração para combinar trabalhadores educados e qualificados com as indústrias e lugares onde eles são mais necessários. Refugiados não fazem parte do plano. Seja como for, a iniciativa não conseguiu reunir apoio suficiente na capital e gradualmente desapareceu da agenda política. Isso até a eleição federal de 2019, quando os formuladores de políticas do Conselho Consultivo se uniram à empresa de consultoria McKinsey & Company e fundaram um think tank sem fins lucrativos chamado Iniciativa do Século. Seu objetivo é como antes: 100 milhões de canadenses até 2100. Embora as tendências econômicas sejam listadas como a força motriz por trás da iniciativa demográfica,
também existem motivos geopolíticos autênticos para uma população canadense maior. Embora seja tecnicamente verdade que o Canadá é o segundo maior país do mundo em tamanho, cerca de 35 milhões dos 37 milhões de canadenses vivem perto da fronteira sul, a poucas horas de carro da fronteira dos Estados Unidos. Eles vivem lá não porque é quente, mas porque no século XIX os canadenses consideravam seus vizinhos americanos como seus inimigos. Assim, o governo canadense encorajou a população a se estabelecer próximo à fronteira sul, para fins de defesa através de fortes, ferrovias, etc. Com o tempo, os assentamentos do sul adquiriram uma vida cultural, econômica e política própria e cresceram a uma taxa orgânica. Em outras partes do Canadá, aproximadamente 2 milhões de pessoas vivem na área subártica que fica ao norte das maiores cidades e vilas, mas ainda abaixo do Círculo Ártico. Ainda mais ao norte estão os territórios de Yukon, Nunavut e os territórios do Noroeste, que têm aproximadamente o tamanho da União Europeia e estão localizados no Círculo Ártico. Embora esses 3 territórios estejam próximos ao Oceano Ártico e à fronteira russa para todos os efeitos, é uma área que é povoada por apenas 122 mil pessoas. Com as passagens árticas se abrindo e o gelo derretendo, o Ártico canadense está muito pouco povoado para manter suas reivindicações territoriais contra uma competição global cada vez mais assertiva. Ainda pior, a grande maioria dos 122 mil canadenses estão focados e ligados aos mercados do Sul, o que significa que as reivindicações e interesses árticos do Canadá serão gerenciados por uma pequena comunidade. De maneira alguma, isso é uma estratégia viável. Para comparação, o equivalente do lado russo são 2 milhões de pessoas. Esse é o número de russos que vivem perto do Oceano Ártico, e eles têm pensado ativamente e se preparado para um Ártico sem gelo. Assim, à medida que o gelo derrete, os termos da nova relação do Canadá com a Rússia serão definidos por 2 milhões de russos versus 122 mil canadenses. Isso nem mesmo leva em conta outros concorrentes, como os Estados Unidos e a China. Então o Canadá tem um problema, e isso é dizer o mínimo. Olhando para as próximas décadas, caso contrário, será pressionado por grandes potências competindo no Ártico. Rússia, China e Estados Unidos estarão todos buscando reivindicar uma participação no Polo Norte. O Canadá não está na mesma liga que a competição pelo motivo de que falta a base demográfica, a menos que o Canadá encontre uma maneira de expandir sua influência geopolítica. Seus interesses no Ártico provavelmente serão atropelados pelas maiores potências. Apenas neste contexto faria sentido um Canadá de 100 milhões, mas a distribuição cuidadosa da população é fundamental, assim como foi com a fronteira sul. No entanto, o problema com a distribuição no Ártico canadense é que os respectivos territórios não são habitáveis em grande escala. O terreno é principalmente deserto, com permafrost cobrindo a terra. Para aqueles que não sabem, permafrost significa que o solo está congelado o ano todo, tornando-o duro como uma rocha sólida. Isso implica que a agricultura é inviável, então os alimentos precisam ser importados. Você nem consegue construir casas. Em permafrost, terreno, habitação, encanamento, esgotos, etc., devem ser construídos em estacas acima do solo. Evidentemente, os custos de logística e infraestrutura são substancialmente mais caros. Os atuais residentes no Ártico canadense só podem viver lá graças aos subsídios governamentais, que em algumas áreas podem chegar a 1.000 por domicílio. Portanto, a maior parte do crescimento populacional acontecerá não no norte, onde é necessário, mas no sul lotado, onde centros urbanos como Vancouver, Toronto e Montreal estão lidando com uma bolha imobiliária. Outro complicador para o objetivo do Canadá de 100 milhões de pessoas é a província de Quebec. De maneira alguma, o Canadá pode aumentar sua população sem respeitar o acordo quase constitucional com Quebec, que mantém a proporção demográfica dentro do país constante ao longo do tempo. Sem mencionar o fato de que Quebec tem poder de veto sobre esse peso demográfico. Portanto, se o Canadá atingir uma população de 100 milhões,
O número de pessoas em Quebec também terá que crescer para manter a proporção populacional de 20%. Mas o acordo com Quebec também tem um componente linguístico que exige que Ottawa honre a posição da língua francesa. Despejar milhões de falantes de inglês em Quebec vai contra o acordo e só incentivaria um movimento secessionista. A única maneira de chegar a 100 milhões de pessoas é o Canadá abrir suas fronteiras para imigrantes de países de língua francesa, além de nações de língua inglesa, para não perturbar o acordo quase constitucional com Quebec. Isso nos leva à última crítica, que é o impacto cultural. Como a maioria dos imigrantes para Quebec teria que vir das antigas colônias francesas na África, o status quo sociopolítico do Canadá seria perturbado em todos os aspectos. Em nenhum país ou sociedade a cultura dominante permitirá ser subvertida sem revolução. Isso não é uma convicção moral, mas uma afirmação que se aplica a todas as nações. A dinâmica da maioria-minoria, por mais que se possa descrevê-la, é uma questão polêmica que pode descarrilar a política de longo prazo. Até agora, o Canadá teve um apoio público relativamente amplo à imigração, mas isso pode mudar facilmente, então os políticos precisam permanecer cautelosos em suas cotas de imigração para não transformar a política em uma questão partidária divisiva. Vale o que for, o tamanho demográfico importa muito na geopolítica, e nas próximas décadas importará ainda mais. O Canadá pode ou capitular seus interesses no Ártico, provavelmente para os Estados Unidos, ou tentar crescer e distribuir sua população de maneira constante, considerando fatores como Quebec e a dinâmica da maioria-minoria. Todas as opções são controversas. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Agradecemos à nossa comunidade Patreon por possibilitar conteúdos como este. Para participar do financiamento coletivo, confira os links abaixo. Obrigado por assistir e até logo.